Vamos lá, começamos logo chamando o nosso analista de política, Felipe Ribeiro, que já está conosco. Temos o Felipe aqui na imagem. Felipe, começamos nossa segunda-feira falando, claro, da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estivemos juntos aqui na nossa live de sábado, repercutindo a prisão em tempo real. Muito boa tarde, estamos de volta, vamos falar sobre o assunto. Boa tarde, Neila. Boa tarde aos telespectadores. Segunda-feira começou com muita coisa, né? O STF, a primeira turma, confirmou e chancelou a decisão do Alexandre de Moraes, né? Mantendo a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Agora, Neila, depois da divulgação do vídeo do Bolsonaro, de fato, querendo violar a tornozeleira eletrônica, acaba um pouco as narrativas que estavam se formando, né, no fim de semana, né, sobre a ilegalidade e constitucionalidade da prisão do Jair Bolsonaro. Agora, só um ponto que eu acho importante trazer aqui para essa nossa conversa, Neila, é que só o fato, né, de ter a violação da tornozeleira eletrônica já justificaria, né, a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, né? Não tem nenhum sentido aquele argumento que a Polícia Federal colocou e o Alexandre de Moraes expôs na decisão dele, falando que a vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro poderia gerar uma comoção social, prejudicando a ordem pública e colaboraria com a prisão, com a possível fuga do Jair Bolsonaro naquela ocasião, né? Então eu entendo que a decisão técnica, se fosse ficar restrita somente à questão da tornozeleira, na minha opinião, já justificaria, de certa forma, a prisão, né? A justificativa, por outro lado, da convocação do Flávio Bolsonaro, eu entendo que foi um equívoco do STF, do Alexandre de Moraes, em ter colocado isso na decisão dele, né? Bastava só falar da tornozeleira eletrônica. Felipe Ribeiro, eu casei você com a Marília. Eu ia chamar a Marília, fiz um casamento aí da Marília Ribeiro com o Felipe Monteiro. Aí fiz um casamento, mas a gente já pode chamar a Marília Ribeiro, agora sim. Nossa repórter, que está lá na Superintendência da Polícia Federal. Fiz um casamento aqui entre vocês, tá, Marília? Muito boa tarde, bem-vinda ao Contexto. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto Metrópolis essa segunda. Uma boa tarde ao Felipe também. Até reparei quando ele falou bem assim que a segunda-feira começou com muita notícia, né? Mas na verdade, a segunda-feira para mim foi sábado, né? A gente está aqui na Superintendência da Polícia Federal acompanhando a cobertura da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso na manhã de sábado e continua aqui na Superintendência da Polícia Federal. Neila, neste momento, aqui na frente da Superintendência, chove muito. A gente tem a presença apenas de jornalistas, não apareceu nenhum apoiador nesta segunda-feira, contrário do que vinha acontecendo aí no final de semana. No sábado nós tivemos apoiadores de Jair Bolsonaro e também pessoas contrárias. No domingo tivemos apenas apoiadores, eles vieram aqui, fizeram orações, cantos, louvores, né? Voltados aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também tivemos a presença de Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que teve autorização para poder visitar o ex-presidente. Ela chegou aqui na Superintendência por volta das 3 horas da tarde e ficou até às 5 horas, que foi o horário determinado pelo ministro Alexandre de Moraes para que essa visita acontecesse. E agora o que vem, né? Nós tivemos aqui a presença de Paulo Bueno, que é um dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro. Ele e os outros advogados e médicos também não precisam pedir aquela autorização prévia ao Supremo Tribunal Federal para poder visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles acabam tendo um livre acesso a ele. Agora, o que ficou também para amanhã e para esses próximos dias são as visitas dos filhos do ex-presidente. Nesta terça-feira, entre 9 da manhã e às 11, nós vamos ter a presença aqui. Podemos contar com a presença de Flávio e de Carlos Bolsonaro. Eles vão poder visitar o ex-presidente, mas em horários separados, e eles terão aí 30 minutos para poder se encontrar com o ex-presidente. Já na quinta-feira, quem deve comparecer até a Superintendência da Polícia Federal é o filho Jair Renan. Nesse mesmo horário, entre 9 e as 11, com 30 minutos de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Neila, então, por enquanto, aqui a situação está mais tranquila, sem apoiadores, apenas com a presença de jornalistas. E nesse momento, a gente tem a expectativa da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mandar aqui para a Superintendência
notícia, um almoço para o ex-presidente. Então a gente está aguardando a chegada, nós estamos com os nossos colegas, né, os profissionais Samuel Pancha e Nicole Diniz também apostos bem ali na entrada mesmo da superintendência para poder enviar essas imagens e trazer as informações atualizadas da atual situação de Jair Bolsonaro. Eu volto com vocês, Neila e Felipe. Marília, essa curiosidade sobre o almoço é interessante porque o ex-presidente Jair Bolsonaro ele vem se recusando a receber as refeições que são dadas aí pela Superintendência da Polícia Federal. Ele se recusou, inclusive, a receber o jantar de ontem, que, pelo que eu vi no Portal Metrópolis, era uma refeição composta por arroz, feijão, uma proteína e uma salada. Ele se recusou, mas recebeu uma refeição ontem que foi levada pela própria Michele Bolsonaro. Ela que esteve ontem, vocês mostraram também ontem na live aqui do Metrópolis, mostraram a Michele Bolsonaro visitando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que inclusive saiu, né, da sala onde ele estava preso, deu uma passeada então ali na Superintendência da Polícia Federal, inclusive estava na porta, bem próximo da porta onde a Michele Bolsonaro saiu, ali por volta de 5, 6 horas da tarde, se eu não me engano, não vou me lembrar bem o horário, mas ali no finalzinho da tarde, ele estava ali com uma vestimenta, uma roupa que parecia um pijama ou uma veste específica da Superintendência da Polícia. Então, ele não comeu, não se alimentou da comida da Superintendência, comeu a alimentação que a Michele levou. A explicação que foi dada pela defesa é até mesmo por conta da alimentação do ex-presidente, que é uma alimentação regrada por conta da saúde debilitada dele. Hoje, então, pelo visto, vai ser da mesma forma. Estamos esperando que a Michele leve o almoço do ex-presidente Jair Bolsonaro. De fato, novo aí da Superintendência, nada por enquanto, porque as visitas estão marcadas, como a Marília disse, para terça-feira. As visitas foram autorizadas pelo Alexandre de Moraes. Visitas dos filhos na terça-feira e na quinta-feira. Então, agora nos resta aguardar. Felipe, o ministro Alexandre de Moraes ao menos autorizou as visitas, autorizou que a esposa também esteja por perto e autorizou as visitas médicas constantes. Visitas médicas já estão liberadas, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter atendimento médico constante lá na Superintendência. Esse é um ponto interessante na decisão do Alexandre de Moraes, nele, Marília. Ele deixa claro, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que ser acompanhado 24 horas por um médico, mostrando que está tendo cuidado do STF, do Alexandre de Moraes, em relação à saúde do Jair Bolsonaro. Outro ponto que eu queria destacar, que é importante, né, o Alexandre de Moraes havia autorizado várias visitas, né, antes da prisão preventiva concedida pelo STF na noite, no sábado, né? Ele tinha autorizado várias visitas antes, né? E na decisão dele ele cancelou essas visitas, todas as visitas, mas ele novamente reiterou, né? Todas as visitas novas têm que ser autorizadas novamente pelo STF, pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, nada impede do advogado do Jair Bolsonaro solicitar novamente a autorização para visitas dos aliados políticos do Bolsonaro, para que o Bolsonaro possa novamente receber essas visitas, né? Então, ele não impede nenhum tipo de visita, já autorizou da Michele Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, né? Meia hora do Flávio Bolsonaro e 2 horas da Michele Bolsonaro. Então, eu entendo que a tendência do STF nesse momento, né, antes, provavelmente, da decisão do STF definitiva em relação ao processo da trama golpista, a tendência, no meu modo de ver, é o STF, Alexandre de Moraes, ser um pouco benevolente novamente em relação a aceitar e autorizar as visitas de aliado político do Bolsonaro, até porque a gente sabe, né, que um dos pontos principais que está sendo discutido e está sendo conversado nos bastidores de Brasília é exatamente qual vai ser o futuro do bolsonarismo e da direita nas eleições de 2026. Exato. Agora, eu vou tocar num ponto interessante que você mesmo trouxe, que é a questão do Flávio Bolsonaro. Trazer na decisão o nome de Flávio Bolsonaro mostra um ponto importante. Essa questão da vigília, ela não tem qualquer questão relacionada à prisão, a gente pode dizer assim, não tem nenhuma questão relacionada à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma vigília ou uma manifestação popular, ela não causa a prisão de ninguém. Uma manifestação popular, ela é prevista pela Constituição Federal. Então,
isso constar na decisão do ministro Alexandre de Moraes não faz sentido, mas levanta as anteninhas, e já levantou as anteninhas e a preocupação da direita e do Partido Liberal. No sábado, nós conversamos com o filho 03, né, com o Eduardo Bolsonaro, que levantou essa questão. Ele disse o seguinte: olha, isso mostra claramente que o ministro Alexandre de Moraes já está pensando em perseguir o meu irmão. Isso mostra claramente que o ministro Alexandre de Moraes quer tirar a família Bolsonaro do jogo político para as eleições presidenciais de 2026. E aí hoje tem uma reunião marcada para agora às 14h na sede do Partido Liberal aqui em Brasília, que o tema é exatamente esse: próximos passos na sucessão presidencial depois desse episódio. Bom, aqui do nosso lado nós temos imagens ao vivo lá da Superintendência da Polícia Federal, enquanto a gente conversa. São imagens que mostram o almoço chegando lá para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos voltar lá para a conversa sobre o PL. Tem reunião hoje marcada na sede do Partido Liberal aqui em Brasília. Os caciques do PL vão conversar sobre como essa questão da sucessão presidencial vai acontecer agora, que Flávio Bolsonaro pode ser um alvo do ministro Alexandre de Moraes. E agora que a narrativa da defesa de Jair Bolsonaro é dizer que ele está passando por um surto psicótico. Quem passa por um surto psicótico, Felipe, não dá para confiar na escolha de quem passa por um surto psicótico para um nome escolhido para a presidência da República. Fica complicado falar para os eleitores confiarem na escolha de Jair Bolsonaro para isso ou para aquilo, já que ele está passando por um surto psicótico. Então agora é preciso alinhar as conversas, é preciso alinhar as narrativas dentro do partido e é preciso que se escolha, sim, o nome para que seja o sucessor de Jair Bolsonaro. Então hoje esse encontro é importante para que se escolha esse sucessor, para que se determine as narrativas dos partidos aliados e do Partido Liberal daqui para frente e para que se determine como os partidos de centro e da direita vão agir dentro do Congresso Nacional nessa semana que deve se pautar o PL da anistia dentro da Câmara dos Deputados. Reunião que começa daqui a pouquinho, deve ser para isso. Não, certamente. Agora vão ter vários pontos que vão entrar em pauta na discussão de parte da direita e do núcleo bolsonarista. Um deles é o PL da anistia, que deve voltar com a força total, e o outro realmente é a narrativa e é a discussão de qual será o nome da direita e do bolsonarismo nas eleições do ano que vem. Eu quero só destacar um ponto que eu acho importante, Leila. Eu entendo e eu defendo, né, que a prisão domiciliar do Bolsonaro ela foi ilegal, né? Até porque ela está dentro de um processo em que o Jair Bolsonaro não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, né? Que é o processo de coação ao curso do processo em que foi denunciado o filho Eduardo Bolsonaro, né? Então a prisão do Jair Bolsonaro foi dentro desse projeto, né? Eu entendo, só para deixar claro aqui, tá, para evitar entrar em contradição, eu entendo, superando a ideia de que a prisão do Bolsonaro foi ilegal, que foi no processo que o Bolsonaro não foi denunciado, né? Superando essa ideia, né? Aí sim, né? A prisão preventiva do Bolsonaro, considerando que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, aí sim ela é legal e ela é correta pelo STF e pelo Alexandre de Moraes, tá? Então são coisas diferentes, né? Então, superando a ideia de que a prisão foi ilegal, né, acabando com essa discussão toda, né, o fato do Jair Bolsonaro ter tentado violar a tornozeleira eletrônica, meu modo, eu entendo que foi acertada a decisão do Alexandre de Moraes nesse sentido. E aí tem um ponto que você colocou que é importante, né? Até que ponto, né, a defesa do Jair Bolsonaro em alegar que ele estava com problemas psicológicos, né, estava tendo surto psicológico, pode prejudicar, né, a escolha do Jair Bolsonaro do próximo candidato a presidente da República, né? Então, será que isso não vai, de certa forma, criar um problema, né, para a base bolsonarista? Porque, poxa, se o Bolsonaro está com surto psicológico, né, então ele não tem capacidade, né, intelectual, né, psíquica para escolher o novo candidato à presidência da República e não tem capacidade ainda para discutir, né, o futuro do Brasil, né? Então essa é uma questão realmente que os aliados do Bolsonaro vão ter
que pensar e debruçar sobre o assunto, né? Mas, adiantando aqui o que eu acho que vai ser a linha, né, e o problema psicológico foi causado, né, segundo a defesa do Bolsonaro, pela mistura de medicamentos, né? Então foi algo pontual, né, por conta de tomar remédios errados, né, sem conversar um médico com o outro, né, que causou esse surto psicológico no Jair Bolsonaro. Então, por ser algo pontual, né, talvez a narrativa de que ele está em plena capacidade intelectual continua e permaneça, né?